E falando de Copa, aproveitar que a gente tem Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Nossa, esse não sabe o tamanho do buraco. Onde ele se meteu, né? Eu falei de sacanagem e paguei a língua, né? Eu falei, vai vir o Ancelotti de mão dada com o Boitatau, só se perderê, mula sem cabeça. Como iremos para a Copa? Temos pouco tempo. Ele tem uma outra dificuldade. Ele nunca treinou seleção. Você sai de um clube, você tem contato diário, depois começar a conversar com o jogador de 2 em 2 meses. Essa é uma dificuldade que qualquer outro, Abel Ferreira, que nunca treinou, teria, e outros que nunca treinaram, teriam. Tem também ali uma puta esperança dos brasileiros, né, sobre a Copa do ano que vem. E é muito foda porque, assim, é um puta desafio em vários sentidos. Primeiro que, pô, nunca teve um treinador estrangeiro numa seleção campeão do mundo. Sim. E aí a gente tem também o desafio que é o cara chegar com toda a esperança do brasileiro em ser hexa com Carleto. Depois de 24 anos. E depois de todo esse tempo aí. É que o Brasil é uma coisa, o Brasil só vai prestar se ganhar a Copa. Do jeito que as coisas estão, só vai valer isso. Vamos supor que ele entre, jogue bem pra caramba. Chega à final. Chega na semifinal e perde na semifinal. O Dorival garantiu também. Aos 66 anos de idade, quase 50 de carreira no futebol, o italiano Carlo Ancelotti já jogou por times como Parma, Roma, AC Milan e até pela seleção de seu país. Foi só em 1995 que começou a trabalhar como técnico, ficando à frente do AC Reggiana 1919. Começou a receber ainda mais destaque do que já possuía antes. Não à toa, futuramente viria a ser anunciado em clubes como Juventus, PSG, Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid. Sendo hoje um dos, se não o maior técnico da história do futebol. Só que, beleza, Carlo Ancelotti pode ter conquistado todo esse legado de ser uma das 7 pessoas que venceram a Liga dos Campeões como jogador e como treinador, mas ainda assim é um título que ele não possui. Ter vencido uma Copa do Mundo como treinador. E é aí onde a seleção brasileira entrou na história. Após 6 décadas sem contratar nenhum gringo para assumir, a seleção brasileira foi prestigiada com a anunciação de Carlo Ancelotti para ser seu novo técnico. E bem, eu não vou negar que eu fui meio negligente de primeiro, eu duvidava de verdade que algo aconteceria devido ao estado que a seleção se encontrava, mas dado tudo que aconteceu, eu não tenho mais dúvida nenhuma de que ele chegou no Brasil para ser o salvador da seleção daqui da pátria. Dia 3 de maio de 2025, bem no meu aniversário, inclusive, o G1 publica uma matéria com a manchete: Carlo Ancelotti confirma que vai assumir o comando da seleção brasileira masculina no fim de maio. Foram 18 minutos de entrevista coletiva. O treinador não entrou em detalhes sobre como será o novo trabalho. Ancelotti disse que a partir do dia 26 de maio ele será o novo técnico do Brasil. Desafio importante. Ela seguirá à frente do Real Madrid. Essa notícia com certeza felicitou inúmeros torcedores da seleção brasileira como nenhuma outra fazia muito, já que logo mais o maior técnico do mundo iria assumir a nossa seleção. Estava se mostrando animado por fazer isso. Tá, o dia 26 de maio, Carlo Ancelotti assume o comando da seleção brasileira por definitivo. E exatamente 10 dias depois, estreia em um jogo contra o Equador, em um momento que o Brasil se encontrava no 4º lugar das eliminatórias com apenas 21 pontos, 10 a menos do que a líder das eliminatórias, a Argentina. O Brasil se defende bem ao longo de toda a partida, tanto que Alisson mal precisa trabalhar. Do outro lado, Paraíso decepciona muito ansioso, fazendo apenas 3 chutes no jogo e 2 ao gol contra respectivamente 7 e 3 do Equador. Finalizando o jogo ocorrido em Guayaquil, pelo placar de 0 a 0, mas pelo menos ainda se mantendo na 4ª posição, é o próximo jogo contra o Paraguai, dessa vez em São Paulo. O juiz apita, os presentes no estádio comemoram, incluindo os brasileiros, apesar da desesperança tomar conta dos torcedores da pátria. Só que agora a história estava sendo diferente. O Brasil estava atacando a todo momento e se mantinha no campo do Paraguai constantemente, com chances claras de gol a todo momento. O jogo vem empatado em 0 a 0, com o domínio absoluto da seleção brasileira, apesar de não haver nenhum gol. Até que nos 43 minutos e meio do primeiro tempo, Casemiro passa para Rafinha, que tenta o drible, mas perde a bola. Essa aqui é recuperada por Matheus Cunha, que passa para Vinícius Júnior, que faz o gol para alegria de todos os brasileiros presentes no estádio, dos jogadores e de Carlo Ancelotti, que fez questão de abraçá-lo por tendo sido esse o único gol do jogo que deu a vitória pro Brasil e o permitiu conquistar o 3º lugar da classificação. Mas o que ninguém imaginava provavelmente era que isso era só o começo, porque quase 3 meses depois, o resultado seria ainda melhor. 4 de setembro, a nossa seleção teve um jogo incrível no Rio de Janeiro contra o Chile. Bicicleta de Estevão dentro do gol aos 38 minutos do primeiro tempo, cabeceio de Lucas Paquetá aos 26 minutos e meio do segundo tempo, gol de Bruno Guimarães aos 30 minutos do segundo tempo, além de um gol aos 4 minutos e meio de jogo de Casemiro, que foi anulado por impedimento, e defesas singulares de Alisson, o que permitiu que o Brasil alcançasse o 2º lugar da tabela das eliminatórias da Copa. Mas claro que tava
tudo indo bem demais pra ser verdade, não é? No à toa, dia 9 de setembro, justo no aniversário de estreia de Mania de Você, o Brasil perdeu de 1-0 pra Bolívia, lá no segundo estádio mais alto do mundo, o Estádio Municipal El Alto. E bom, é fato que a melhora do Brasil tá só no início, ainda pode ser meio cedo pra comemorar qualquer coisa, dado ao histórico recente da seleção, afinal ela passou pelas mãos de técnicos muito competentes, como Fernando Diniz e Dorival Júnior, e continuou se afundando. Sem falar nos eventos externos que aconteceram, como esquecer do fato de que o Ancelotti poderia ter sido na Espanha por fraude fiscal. Tipo, não fazia nem um mês que ele tinha chegado na seleção e ele já podia ter saído, tá ligado? Só que apesar de tudo, com o que temos visto ultimamente, eu ainda acredito que seja seguro afirmar que o Ancelotti chegou pra tirar a nossa seleção do abismo e que ele pode trazer um futuro promissor pra gente. Mas isso, claro, só o tempo vai dizer.